O tema da palavra neste momento é o mistério da iniquidade. Para mim isso é um tema bastante atual. O Senhor me deu essa palavra um pouquinho mais de um ano, mais ou menos um ano atrás, quando eu estava lendo a palavra, e por causa dos acontecimentos recentes. E desde criança eu ouvia dos meus pais sobre as profecias escatológicas, com a base na palavra, e nós sempre tivemos muito temor do Senhor com relação a isso. Então, quando houve a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém foi reconquistada, esse foi um grande sinal. O primeiro grande sinal foi a restauração da nação de Israel em 1948. E o segundo grande sinal é a reconquista de Jerusalém. O terceiro grande sinal, que vai já estar às portas da vinda de Cristo, vai ser a reconstrução do templo. E isso você sabe, né? Todos os judeus hoje já têm um material tudo preparado para que o templo seja reconstruído. Só que o lugar onde estava o antigo templo está hoje a mesquita de Al-Aqsa, num lugar proibido. Os judeus não podem entrar lá, por isso que eles oram lá no Muro das Lamentações. É o lugar mais próximo que eles conseguem chegar ao templo antigo. Aquela mesquita tem que ser derrubada para poder construir o templo, restaurar o templo dos judeus. Como vai ser derrubada aquela mesquita? Não sei, só Deus sabe. Pode ser um míssil perdido, pode ser um terremoto, ninguém sabe. De qualquer maneira, o que está acontecendo hoje, e é para isso que nós precisamos prestar atenção hoje. O que está acontecendo no mundo, no ambiente em que vivemos hoje? Nós que somos ministros de Deus no século 21, não podemos colocar a cabeça num buraco, numa toca, como o avestruz faz quando está em perigo. Coloca a cabeça dentro do buraco e acha que está tudo bem. Nós precisamos estar cientes do que acontece à nossa volta. E quando nós lemos os jornais, não podemos ficar só lendo como é que foi o Palmeiras, como foi o Corinthians, as notícias esportivas. Nós precisamos dar atenção, especialmente as notícias com relação ao Oriente Médio e à Europa, porque tudo isso são indícios, tá? E, por exemplo, hoje o Donald Trump, ele foi eleito, e a política norte-americana hoje é uma política isolacionista, e isso tem muito a ver também com o cumprimento das profecias. Para o anticristo aparecer, a Europa tem que ter lugar de preeminência, e os Estados Unidos, pouco a pouco, vai sair do centro do cenário mundial, apesar de ter influência, mas a Europa tem que ter a maior influência. Mas não estamos hoje aqui para falar dessa situação política, tanto no Oriente Médio como na Europa. O que queremos fazer é o que está permeando o mundo atual em que vivemos hoje. E isso a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Então vamos abrir as nossas Bíblias e ler 2 Tessalonicenses. Eu queria aproveitar para explicar um pouco que quem quer conhecer escatologia precisa conhecer o livro de Daniel, especialmente os capítulos 2, capítulo 4, capítulo 7, 8, capítulo 9 e capítulo 11. Ali nós temos as profecias de Daniel. As profecias que falam da grande estátua, a profecia dos 4 animais, a visão dos 4 animais, a visão do carneiro e do bode, a visão das 70 semanas de Daniel no capítulo 9. Depois o rei do norte e o rei do sul no capítulo 11. Tudo aquilo irmãos, é fascinante. O cumprimento das profecias, a exatidão das profecias. Isso nos leva, todos nós que amamos a palavra de Deus, a nos centrar mais na palavra de Deus. Outro livro que fala bastante, na verdade tem bom conteúdo sobre a escatologia, sobre o tempo do fim, é Mateus, especialmente capítulo 24 e um pouquinho do capítulo 25. Daí, claro, nós temos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse inteiro fala, nos primeiros capítulos falam da visão, fala da igreja histórica, mas depois começa a mostrar os eventos do tempo do fim.
E em todos esses capítulos que eu mencionei, de Daniel, por exemplo, sempre tem um pequeno trecho que fala do anticristo. Do anticristo. Então, eu não quero, isso para mim é fascinante. Quando eu entro nessa área, eu não paro mais de falar. Então, eu não posso me entrar aí, porque senão nós não vamos poder falar o assunto que estamos falando hoje. Mas todos esses capítulos tem um pequeno trecho que fala do anticristo. Isso é impressionante. Tá? E no livro de Mateus capítulo 24 fala do abominável da desolação. Isso também se refere ao anticristo, que ele vai fazer no tempo do fim. Em Apocalipse, claro, o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 17 fala bastante do anticristo. Agora, tem um livro da Bíblia que fala algo sobre o tempo do fim, e especialmente sobre o anticristo, de uma maneira muito diferente dos outros. É 2 Tessalonicenses. Então vamos abrir em 2 Tessalonicenses, e é o capítulo 2. Aqui nós temos algo que revela o que vai acontecer no tempo do fim, e é exatamente isso que me preocupa, por outro lado, me serve como advertência por um lado, e serve como incentivo por outro lado. É o 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do que vai acontecer no tempo do fim, e fala especificamente do anticristo. Aqui ele tem vários apelidos, então vamos ler. Vamos ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Isso tem a ver com arrebatamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu quero falar um pouquinho sobre isso agora, neste momento. Irmãos queridos, nós estamos vivendo nos dias atuais, no século 21, no ano de 2017, mês de julho, nós estamos vivendo tempos de apostasia, de desvio das verdades bíblicas, do desvio da revelação de Deus na Bíblia. Os valores humanos estão em degradação, os valores morais, está havendo uma revolução moral no mundo inteiro, revolução sexual. E nós que somos ministros de Deus, estamos aqui sendo treinados pelo Senhor para ser os servos de Deus, os ministros de Deus. Nós temos de saber que nós não somos imunes a esses ataques. Eu conheço um número, eu fico muito triste quando a gente recebe notícias de irmãos que Deus tem usado e que têm sido instrumentos, vasos úteis nas mãos do Senhor, sucumbindo diante da onda prevalecente hoje. Nós não somos imunes, nós precisamos nos vacinar. É o que nós vamos falar hoje à tarde, sobre a nossa imunização. O que existe hoje, essa apostasia, é uma pressão muito grande. E se nós não vigiarmos, não nos prepararmos, não ficarmos de sobreaviso, com espírito de oração, e vigiar, como o Senhor nos advertiu, irmãos, pode acontecer de nós sucumbirmos diante do ataque do inimigo de Deus. E pode estar certo, querido irmão, querida irmã, que o inimigo de Deus não vai ficar de braços cruzados, vendo você sendo aperfeiçoado, vendo você fazer esse curso e recebendo todos os recursos para poder servir a Deus. Ele vai procurar a brecha para poder entrar na nossa vida e nos derrubar. Ninguém é invencível. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Quem sabe o que é um calcanhar de Aquiles? Levante a mão. Menos da metade, pouquíssimo. Quem não sabe, levante a mão, sejam sinceros. Olha, tá vendo? Isso não pode acontecer no nosso meio. Tem gente que é neutro.
Você sabe? Sabe, levante a mão. Não levanta. Você não sabe, também não levante a mão. Não levanta a mão. O que então? Você sabe ou não sabe? Irmão, diante do Senhor nós temos de nos posicionar. Quem sabe, levante a mão. O que é o calcanhar de Aquiles? Então tá bom. Quem não sabe, levante a mão. Então não precisa contar a história. Quem? Para não perder tempo. Então quem? Os 2 ou 3 que não sabem, depois vai lá ler sobre isso. É interessante. Ou seja, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. É o nosso ponto vulnerável. Todos nós que servimos a Deus precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Existe uma análise que em inglês chama SWOT, que em português é fofa. Não sou muito bem em português, mas é assim que é. SWOT é Strength, Weakness. Strength é ponto forte, fortaleza. Weakness é ponto fraco, fraqueza. O é opportunity, oportunidade. E T é threat, que é ameaça. Isso é usado pelas empresas. E hoje muitos servos de Deus usam. Isso tem que ser usado para a nossa vida pessoal, no casamento. E nós que servimos o Senhor também precisamos disso. A igreja não é uma empresa, mas nós podemos usar os recursos hoje que existem no mundo de hoje, no plano de Deus. O celular é usado para o plano de Deus. Espero que não seja uma distração para os nossos servos de Deus. Hoje o celular se torna um grande sequestrador de tempo. E muitos não têm tempo para ler a Bíblia, mas têm tempo para o celular. Então hoje, nós que servimos o Senhor, precisamos, cada um de nós, precisamos analisar diante do Senhor, qual é o seu ponto forte. Isso é um ponto interior. Qual é o seu ponto fraco interior? Quais são as oportunidades que o Senhor te dá? E a vida é cheia de oportunidades. O Senhor abre janelas de oportunidade na nossa vida. Por exemplo, esse curso CPPI é uma janela de oportunidade. E vocês estão aproveitando essa janela de oportunidade. E quais são as ameaças? O que ameaça a sua vida? Por exemplo, quem se libertou de dependência química, hoje está servindo a Deus. Aquela dependência química, aquelas drogas, sempre são uma ameaça. Então os irmãos devem se precaver, procurar evitar aquilo. Então, queridos irmãos, hoje estamos em tempos de apostasia. Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 7. Daí a gente volta para cá de novo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7 é a visão dos 4 animais. Mas aqui no versículo 25 fala do pequeno chifre que aparece, no meio dos 4 chifres. Aqui fala no versículo 25, isso é com referência ao anticristo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse versículo se refere à grande tribulação. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. Então são os 3 anos e meio da grande tribulação. Mas o que eu quero apontar aqui é o que está escrito aqui: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Claro, profeticamente falando, dispensacionalmente falando, isso se refere ao que vai acontecer na grande tribulação. Ele vai entrar em Jerusalém, vai colocar no templo já reconstruído a sua imagem e vai mudar a lei, vai tirar o sacrifício e tudo. Mas eu quero aplicar isso, vamos voltar para Tessalonicenses, eu quero aplicar isso aos tempos que vivemos hoje. Aquilo só vai ser a culminância do que já está acontecendo hoje. Pode estar certo, queridos irmãos, o anticristo já está preparando, ou Satanás já está preparando o palco para a aparição do anticristo. O que está acontecendo no mundo hoje não é coincidência. É tudo uma preparação da parte do inimigo de Deus para a aparição do anticristo. Eu costumo, queridos irmãos, ilustrar como um furúnculo. Você sabe que tem uma infecção, o sangue tem um problema, tem
impureza no sangue, daí o organismo reage, daí aparece na pele um furúnculo. E o furúnculo vai crescendo e dói. E dentro do furúnculo o que tem? A pus. E o furúnculo tem que amadurecer, fica vermelho, vai aumentando de tamanho. E quando amadurece, a tampinha do furúnculo abre, e o que sai? A pus. Pois bem, queridos irmãos, o furúnculo já existe no mundo hoje. A pus já está sendo formada. O anticristo vai ser a pus que sai do furúnculo e vai ser visível. O mistério da iniquidade já está operando. Vamos continuar a ler, queridos irmãos. A apostasia. Hoje, a homossexualidade é aceita numa boa. Algumas décadas atrás era um tabu. Hoje, qualquer celebridade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, qualquer celebridade de Hollywood, que não fale bem da homossexualidade, ele é boicotado. Então ele tem que falar bem, daí é aplaudido. Casamento do mesmo sexo é uma coisa aceita hoje. Hoje existe uma revolução sexual que nunca ninguém jamais imaginaria que acontecesse. Uma revolução moral, a uma velocidade incrível. E podem estar certos, queridos irmãos, que as coisas vão piorar cada vez mais. Então, hoje à tarde nós vamos ler alguns versículos que comprovam o tempo que vivemos hoje. Então, primeiro é necessário que aconteça a apostasia. Então, no versículo que nós lemos em Daniel 7, fala que no tempo da grande tribulação vão ser mudados os tempos e a lei. Mas se você observar, isso já está acontecendo hoje. As leis já estão sendo mudadas e os tempos também. Antigamente, as constituições dos países, se você for olhar, na sua grande maioria, especialmente a Constituição norte-americana, as constituições são baseadas na Bíblia, é a lei da Bíblia. O adultério era considerado um crime, o furto também, e um monte de coisas. Hoje, em todas as constituições, está havendo emendas. As constituições estão sendo mudadas, as leis estão sendo mudadas. No Brasil nós estamos lutando contra essa ideologia do gênero, no mundo inteiro, é aceito em muitos países, e no Brasil, estão querendo passar isso agora passaram para as cidades, os municípios, definir se isso vai ser incluído no currículo escolar e essas coisas. E eu vou dizer uma coisa, quem é pai aqui hoje? Levante a mão. Queridos irmãos, quem tem filhos pequenos morando com vocês? Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Hoje, ser uma criança, ser um jovem, ser um adolescente, é muito diferente da nossa época. Vocês que são pais, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à tarde. Eu tenho um encargo muito profundo pelos pais, tenho dado muitas palestras para os pais. Hoje os pais estão se eximindo. Os pais são muito passivos hoje, assistindo os seus filhos sendo bombardeados, dia e noite, na escola, com os amigos, na televisão, por essas ideologias, e nós não fazemos nada em casa. E quando nossos filhos estão adolescentes, a cabeça deles já está feita. Eles são vítimas da apostasia. Não é só nós servirmos a Deus, nós temos que servir a Deus com as nossas famílias. A plataforma de lançamento do nosso ministério é a nossa família. Quem é solteiro, a plataforma do ministério, do seu ministério, é a sua vida individual, o seu testemunho pessoal. Mas quem é casado é a nossa família. Hoje tem muitos que servem a Deus, mas o casamento está com problemas. Hoje tem muitos que servem a Deus, seus filhos estão com problemas. E a Bíblia fala claramente, em 1 Timóteo capítulo 3, que se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então, diante de Deus, eu espero que cada um de nós possamos também receber de Deus esse encargo,
de que os primeiros a quem devemos cuidar no nosso ministério é a nossa família. Nós não podemos ganhar um monte de irmãos na igreja e perder os nossos familiares. Bom, vamos continuar aqui. Fala assim: primeiro tem que acontecer a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esses são dois títulos do anticristo. Ele é o homem da iniquidade. A iniquidade é a pus. O homem da iniquidade é a pus feita visível. Ele é o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É o pós-modernismo de hoje. Nós não temos tempo para definir o que é o pós-modernismo. Eu só vou falar em poucas palavras. No pós-modernismo temos primeiro a massificação. Hoje o mundo tem uma onda de massificação, tornar todo mundo igual, fazer a cabeça de todo mundo tem que usar isso, todo mundo tem que usar aquilo, todo mundo tem que fazer desse jeito, todos os jovens têm que namorar e ficar antes de casado, na adolescência tem que namorar, tem que ficar. É o decreto do rei. Os pais de Faraó não temeram o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Que todo homem varão entre os israelitas tinha que morrer, tinha que ser jogado no rio e morrer. Bom, ele se opõe hoje contra tudo que chama Deus o objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus. Isso aqui é a sua culminância quando houver o templo em Jerusalém. Durante a grande tribulação, ele vai colocar sua imagem no templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E no pós-modernismo hoje, eu só dar umas pinceladas agora e à tarde eu vou falar um pouquinho mais. O pós-modernismo não é contra Deus, ele é contra o Deus de Israel, contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, contra o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é contra um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele é contra esse tipo de Deus, um Deus com quem temos um relacionamento pessoal. Eles não são contra um Deus abstrato, o Deus que está na flor, o Deus que está na chuva, o Deus que está nas nuvens, o Deus que está no céu, o Deus que está no mar. Esse Deus abstrato, que muitas pessoas hoje creem num ser superior, coisa assim, mas não é um Deus pessoal. Nós que servimos a Deus precisamos de um Deus pessoal, um Deus com quem temos intimidade. Então, não só isso. O pós-modernismo hoje, nessa era em que estamos vendo, nos tempos do fim, o inimigo de Deus, antes da aparição do anticristo, nós vamos ver também com mais detalhes hoje à tarde, que é nos tirar a Bíblia. Ah, mas você tem a Bíblia. É, tem a Bíblia. O Cristo, acho que não sei quem foi o Cristo que mencionou, mas você lê a Bíblia. Eu temo que tem muito irmão e irmã que serve a Deus, mas não lê a Bíblia regularmente. Eu temo perguntar isso para vocês, para não expor a ninguém. Eu não vou fazer isso. Eu fiz essa experiência nos vários lugares onde eu ministrei a palavra, especialmente para os jovens grandes, adultos. Eu pedi para todo mundo fechar os olhos, baixar a cabeça, para ninguém poder ver, olhar. Eu perguntei: quem lê a Bíblia regularmente? Levante a mão. Só 20% levantou a mão. Eu tenho medo que hoje muitos servem a Deus, mas não leem a Bíblia. É só uma obra, não tem intimidade com Deus. Isso é apostasia. A apostasia não alcança só os incrédulos. A apostasia está entrando na igreja hoje. Vamos continuar. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem algo que detém o anticristo. Hoje à tarde vamos falar um pouquinho sobre isso. Com efeito, agora sim, é o tema desta manhã, o mistério da iniquidade já operava no tempo de Paulo.
e hoje no século 21 opera de uma maneira muito mais forte. E aguardo somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Isso vai ser na batalha de Armagedon. Bom, falo do mistério da iniquidade. Eu quero ler aqui para vocês vários versículos. Vamos ter que fazer uma leitura rápida, tá? A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro de mistérios. Então vamos ler alguns versículos, só para nós vermos a amplitude dessa palavra ministério na Bíblia. Vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 11. Irmão, nós vamos ler bem rápido, tá? Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então existe aqui o mistério do reino de Deus. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25 fala: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Uau! Tem um mistério que estava guardado desde a eternidade passada, e Deus agora está revelando para o seu povo. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Fala de mistério. 15:51. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É o mistério do arrebatamento, o mistério do rapto. Vamos ler agora Efésios capítulo 1. Efésios é o livro dos mistérios. Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, ou nele mesmo, ou em si mesmo. Vamos ler o versículo, capítulo 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Expressão muito importante na Bíblia. O mistério de Cristo, o qual entre as gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Agora vamos ler o versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Essa palavra dispensação no grego é oikonomia, é o que foi mencionado hoje, né? Economia não é economia de economizar dinheiro, é o plano de Deus. Existe o mistério do plano de Deus. Capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Esse é um grande mistério. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o capítulo 6, versículo 19. E também por mim, Paulo pede que se suplique e ore por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora Colossenses 1, 26 e 27. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de... Perdão, estou lendo errado, estou lendo Colossenses, Filipenses, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é um mistério, Cristo vive em nós. Capítulo 2, versículo 2, bem no finzinho, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo.
Então aqui nós temos o mistério de Deus, Cristo. Em Colossenses nós temos em Efésios o mistério de Cristo, que é a igreja. E em próprio Efésios nós temos o grande mistério, que é Cristo e a igreja. Colossenses 4, versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E por último, 1 Timóteo 3,9. Vocês podem ver aqui todos os termos diferentes, tipo diferentes de mistérios. Capítulo 3, versículo 9: conservando o mistério da fé. Até a fé é um mistério. Existe o aspecto da fé objetiva, a fé subjetiva. A fé é o conteúdo de todo o plano de Deus para nós, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, inclui Israel, como foi falado na primeira sessão. E Apocalipse, nós temos ainda, não precisamos folhear a Bíblia para isso, o mistério das 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor, o mistério dos 7 candeeiros de ouro, depois, mais tarde, o mistério da grande Babilônia. Ou seja, toda a Bíblia é um livro de mistério. E como é que nós entendemos esse mistério? Como é que eu não vou entender esse mistério? Só ler, estudar e entender mentalmente? Então, isso que eu quero ler para vocês agora, Efésios capítulo 1, versículo 17. E eu sinto que isso, para nós que estamos sendo aperfeiçoados para ser servo de Deus, isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Versículo 17, que diz aqui diz o seguinte: Paulo estava orando, ele orava ao Pai, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu acho que isso, queridos irmãos, é muito importante. Nós que estudamos a palavra, não podemos ficar só na esfera mental, para entender a semântica, a estrutura gramatical, o que significa só isso. O que nos diferencia das outras pessoas é que nós precisamos ter a revelação de Deus. E isso, queridos irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Paulo orou por nós. Todos nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor nos conceda espírito de, em primeiro lugar, espírito de sabedoria. Aqui não diz inteligência, não é inteligência. Há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Uma pessoa pode ser muito inteligente, ele sabe fazer os cálculos de cabeça. Alguém aqui é bom matemático? Então me diga, quem aqui me dá uma resposta em 5 segundos? Quanto é 1.347 vezes 2.459? Quanto é? Não tem ninguém inteligente aqui? Não, a pessoa pode ser rápida no cálculo, fazer os cálculos tudo de cabeça, ser muito inteligente, mas não ter sabedoria. No relacionamento humano não tem sabedoria. Nas suas decisões não tem sabedoria. Não sabe ser inteligente, mas está endividado. Não sabe gastar o dinheiro com sabedoria. A inteligência é mental. A sabedoria está no nosso espírito. A sabedoria vem de Deus. Então, para entender a Bíblia, não é suficiente só ter inteligência. Existem muitas pessoas inteligentes, pessoas ateias, que leram a Bíblia de capa a capa e usam aquilo para escrever livros contra Deus, para defender suas teses ateias. Pessoas inteligentes, mas o que faltou a elas? A revelação de Deus. O pulo do gato aí, irmãos, é a revelação de Deus. Então nós precisamos ter o espírito de sabedoria e de revelação. Todo momento, toda hora que nós lemos a Bíblia, nós devemos orar ao Senhor: Senhor, me conceda neste momento espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui, além de todo esse mistério que nós lemos há pouco, tem esse mistério especial, que é o tema desta palavra aqui desta manhã, é o mistério da iniquidade. Então quero ler com vocês, irmãos queridos, alguns versículos
tá? Para mostrar o mundo em que vivemos hoje. Esses versículos a situação que esses versículos descrevem já existia no tempo de Paulo, mas hoje, irmãos, isso é muito, muito pior. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, tá? Capítulo 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Queridos irmãos, se você ler o contexto, os injustos aqui não se referem a incrédulos, são injustos que vivem na igreja. Paulo estava falando para os irmãos da igreja em Corinto, e na igreja em Corinto havia vários irmãos que praticavam essas coisas, e Paulo estava falando para eles uma palavra de advertência. Não é só ser membro de uma igreja, não é ser ter o nome de irmão, ser batizado, participar da ceia do Senhor. Aqui tem uma advertência. Vocês não sabem ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Existe a linha dos arminianos e dos calvinistas sobre a salvação sendo eterna. A salvação é eterna, não é eterna, é uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos aqui para discutir isso, mas Paulo adverte: você pode estar na igreja hoje, ser batizado, mas se você praticar essas coisas, você não vai herdar o reino de Deus. Agora não estou aqui para explicar o que isso significa, só estou falando essa advertência. Não vos enganeis, nem impuros são os fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, a palavra grega quer dizer homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós temos a tendência hoje na igreja de discriminar, fazer uma coisa especial para os homossexuais. Na igreja pode ter fornicário, mas não pode ter homossexual. Na igreja pode ter ladrão, mas não pode ter homossexual. Na igreja, você sabia, irmãos, até aqui fala, até maldizente. Cuidado, maldizente vai falar mal do outro. Se você fala mal do outro, você também não vai herdar o reino de Deus. É que nem homossexual, está na mesma categoria. Então, Deus não faz acepção de pessoas, está tudo na mesma categoria aqui. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Vamos continuar. Vamos ler agora Gálatas 5, 19 a 25. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, ou seja, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tá? Tudo isso, irmãos, são as coisas que são praticadas no mundo. Mas pouco a pouco, por causa da pressão, mais e mais vemos isso sendo praticado na igreja hoje. Isso é a iniquidade. A iniquidade que está se alastrando. Efésios 5, versículos 3 a 5. Pela repetição, frequência com que isso é mencionado na Bíblia, isso mostra que Paulo considerava isso algo muito sério. Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5. Mas a impudicícia, que é a fornicação na palavra grega, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nem o incontinente, a palavra grega é fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo de Deus. Está vendo? É tudo o mesmo discurso. Isso é iniquidade. Iniquidade. E por último, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 4. Sabe, porém, isto é uma profecia de Paulo,
as epístolas de Timóteo foram escritas para Timóteo, que estava na igreja em Éfeso, em tempos da degradação da igreja, do declínio da igreja. E naquele tempo já existia isso, mas Paulo profetizou de uma maneira especial. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, que são os dias em que vivemos nós hoje, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, nós estamos em tempos difíceis, em tempos de apostasia. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a descrição do mundo da iniquidade em que vivemos hoje. Então agora vamos ler Mateus 24, 12 a 14. E aqui eu vou fazer alguns comentários. Mateus 24, 12 a 14. Aqui fala, queridos irmãos, prestem muita atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vivemos em tempos de apostasia. Todos os versículos que nós lemos são confirmados pelo que nós vemos hoje no mundo. No mundo hoje lá fora, temos todas as situações. E pouco a pouco, por causa da pressão, essas coisas estão começando a se infiltrar na igreja. Quando fala igreja, eu falo a igreja como um todo. Hoje, pouco se prega sobre a santificação. Pouco se prega sobre a cruz. Muito se fala sobre a prosperidade. E essa nova geração que está se levantando, muitos não têm a referência. Então, Jesus já profetizou: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu comparo a iniquidade a um vírus. Hoje esse assunto do vírus está em moda. Existem as vacinas, existe a dengue, chikungunya. Qual é o outro que tem? Zika. Hoje temos a febre amarela. Quem aqui se vacinou contra a gripe já? Levante a mão. Pouquíssima gente. Quem tem mais de 60 anos tem que se vacinar. Agora o jovem deve se vacinar também. Tem vacina sobrando, tá? É importante se vacinar. Então os vírus se multiplicam hoje. E quais são os sintomas? Quais são os sintomas de que, será que eu fui infectado por esse vírus da iniquidade? O sintoma, querido irmão, está bem claro aqui. É o esfriamento do amor. No tempo do fim, nos tempos apocalípticos, o amor vai se esfriar. O homem começa a prestar atenção só para si. O homem se torna egoísta, egocêntrico. Então nós podemos medir o seu amor por Deus hoje é maior ou menor do que 2 anos atrás. Estou falando para aqueles que já se converteram mais de 2 anos, ou mais de 5 anos, mais de 10 anos. Digamos que você se converteu 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou 10 anos atrás. O seu amor naquela época é maior ou menor do que hoje? Hoje é menor do que ou maior do que antes? Que curva você desenharia para o seu amor? É uma curva descendente ou uma curva ascendente? A sua vontade de orar aumentou ou diminuiu? A sua vontade de ler a Bíblia aumentou ou diminuiu? A sua vontade de servir a Deus aumentou ou diminuiu? Eu fico desesperado quando vejo casais na igreja.
casados já há 30 anos, 40 anos, se separando hoje. O amor entre marido e mulher esfriou, ao ponto de não poder mais continuar juntos. Eu acho que todos vocês conhecem pessoas assim. Talvez alguns de nós que estamos aqui, estamos nessa situação. Somos casados, estamos servindo a Deus, mas o amor que eu tenho para o meu marido, para minha esposa, já não é como antes. A gente briga muito. Tudo isso, irmãos, são consequências da contaminação pelo vírus da iniquidade. E você sabe, irmãos, eu tenho pesquisado sobre o vírus. Você sabe que o que mata um vírus? Onde os vírus são, nos laboratórios, quando eles querem multiplicar um vírus para fazer pesquisa, que temperatura eles usam? Eles usam essas estufas, uma temperatura morna. Numa temperatura morna, os vírus se multiplicam rapidamente. Numa temperatura fria, abaixo de 0, o vírus não morre, mas o vírus fica em estado latente. Anos atrás, por causa do efeito estufa, algumas geleiras no norte, na Sibéria, derreteram. Daí foram lá os cientistas coletar água debaixo das geleiras e coletaram e encontraram um vírus pré-histórico, milhões de anos, e aquele vírus voltou a viver. Só estava lá parado por causa da temperatura. Você sabe que existe uma diferença entre vírus e bactéria. O vírus, na verdade, não é um organismo vivo. A bactéria sim, mas o vírus, ela se multiplica. Numa temperatura fria, não se multiplica. E quando existe uma epidemia e morrem milhares de pessoas, o que você faz com os cadáveres, com as roupas contaminadas das pessoas? O que você faz? Alguém lava e doa? O que você faz com essas roupas? Queima. A única maneira de acabar com o vírus é temperatura elevada. Irmãos queridos, nos tempos da iniquidade, a mornidão é o que prevalece. Hoje na igreja, o que prevalece, falando da igreja em geral, o que prevalece é a mornidão. Por isso o Senhor Jesus falou em Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler só por ler, mas eu acho que todos vocês já conhecem, que Jesus falou que, porque não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor falou aqui em Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quando é quente, o vírus é morto. Por isso que a Bíblia fala, sede fervorosos de espírito, sede ardentes de espírito. Queridos irmãos, uma coisa, nesse tempo do fim, nós precisamos sempre checar, existe em mim o fogo do Espírito? Tem algo queimando dentro de você? Eu sei que quando você se converteu tinha um fogo. Puxa, você acordava aquele fogo queimando. Esse fogo continua? Nós que servimos a Deus precisamos manter esse fogo. Você sabe, queridos irmãos, no Brasil no ano passado teve a Olimpíada. E antes da Olimpíada existe algo muito interessante, que é a tocha, A tocha olímpica percorre todas as cidades, de mão em mão, daí chega lá, a tocha sai lá de Atenas, passa pela Suíça, daí vem para o país. Veio para o Brasil, chegou em Brasília, e daí a tocha saiu da cidade, sempre carregada por atletas. Daí eles correram todo o norte, daí nordeste, chegaram no sul, daí entraram no sudeste, depois foi para o Rio de Janeiro. E houve milhares de pessoas que carregavam a tocha. E a tocha então era carregada, e quando chegava a outra pessoa tinha a tocha apagada, ele acendia a tocha da outra pessoa. E os atletas, a função deles era carregar a tocha. A função não era correr o mais rápido. A função era levar a chama da tocha de um lugar a outro.
Nós levamos a tocha de Deus, a tocha da palavra de Deus, a tocha do fogo do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. Eu corro para cá, corro para lá. Eu fiz mais que todo mundo. Eu bati o recorde de velocidade. Irmão, não estamos aqui numa corrida para bater o recorde. A pergunta é: a tocha ainda está acesa? Ou está correndo, mas a tocha está sem fogo já? Mas eu cheguei antes que todo mundo. Eu bati o recorde de velocidade. Mas a tocha está apagada já faz tempo. Quando chega, não tem fogo para passar para outras pessoas. Toda reunião na qual nós ministramos é uma reunião. Eu vou falar isso, irmãos. Nós que somos ministros de Deus precisamos estar cientes. Na maioria das vezes, as pessoas são tochas apagadas. Elas vêm para o culto, vêm para a reunião, para você acender a tocha delas. E elas saem acesas. E se espera que alguns deles aprendam a manter a tocha acesa. Mas se a minha tocha está apagada, como é que eu vou acender as tochas dos outros? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero ler para vocês, irmãos, a revelação de Jesus Cristo e do nosso Deus triuno em Apocalipse. Você sabe, queridos irmãos, nas epístolas nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas em Apocalipse a ordem muda. A ordem muda. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, e da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Esse é o Pai. Esse é o nosso Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Mas daí, na sequência, o correto seria o Filho. Essa é a saudação normal nas epístolas. Mas olha só o que vem: da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Entrou o Espírito, e agora entrou 7 espíritos. Então o que é? Existem 7 unidades de Espírito: Espírito número 1, Espírito número 2, Espírito número 3, Espírito número 7? Não, já vou explicar. E terceiro, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Segundo as melhores interpretações textuais, aqui quando fala dos 7 espíritos, é o Espírito Santo, é o Espírito. Só que nos tempos de Apocalipse, na era das trevas, uma lâmpada de 100 watts já não é suficiente, porque as trevas são muito intensas. É necessário uma lâmpada de 700 watts, 7 vezes mais. Aqui não são 7 unidades de Espírito, é o Espírito, mas em Apocalipse é o Espírito 7 vezes intensificado. Por isso fala 7 Espíritos. Então olha só, vamos ler agora Apocalipse 4, versículo 5. Ao redor do trono, versículo 4 também, ao redor do trono há 24 tronos assentados neles, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. E diante do trono ardem quantas tochas de fogo? 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui vem um detalhe: os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, 7 bem intensificado, ele é ilustrado aqui como 7 tochas de fogo. Não é mais uma tocha. Nos tempos em que vivemos hoje, tempos de apostasia, queridos irmãos, a tendência do mundo é de esfriamento
do amor a Deus e amor ao próximo, mas da parte de Deus, Ele intensifica o fogo 7 vezes. Eu preciso queimar 7 vezes mais forte, para fazer frente à necessidade atual do mundo da iniquidade. Irmãos, nós não podemos ser mais aquele ministro, daquele tipo, lenga-lenga, tá tudo bom. Não, nós temos que intensificar o nosso espírito. Nós precisamos queimar, arder dentro de nós. O tempo está cada vez mais curto, o Senhor está prestes a voltar. Nós precisamos queimar 7 vezes mais. E você sabe, queridos irmãos, tudo que existe no mundo, não tem ilusão nenhuma, tudo é para apagar o seu fogo. Não pense que existe alguma coisa no mundo que vai ajudar você a manter o seu fogo mais forte. Tudo que você tem lá fora é para apagar o seu fogo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Como Moisés, ele ia diante de Deus. Quando ele saía da presença de Deus, saía do Santo dos Santos, ele saía da presença de Deus, o que acontecia com ele? O rosto dele brilhava. Ele tinha o fogo de Deus. Vamos ler também agora Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e bem como 7 olhos. O que são esses 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui nos mostra a unidade de Deus. Aqui os olhos do cordeiro são os 7 Espíritos. Não separe Deus. Deus está o Pai aqui, né? No Vaticano existe uma pintura, né? O pai está lá, um homem de branco de barbas, velho, né? O filho jovem, um mancebo do lado dele, e o Espírito Santo numa pomba, 3 seres separados. Não, nosso Deus é o Deus único. Os 7 olhos do cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Sabe onde estão esses 7 Espíritos, 7 olhos do cordeiro hoje? Estão aqui em Sorocaba. Para que servem os olhos? Para olhar para você. E esses 7 olhos, a Bíblia diz que é o quê? São 7 Espíritos. E no 4:5 de Apocalipse fala que os 7 Espíritos são o quê? 7 tochas. Ou seja, queridos irmãos, quando Jesus olha para você, Ele faz 2 coisas. Eu quero que você sinta que Jesus está olhando para você neste momento, não com 2 olhos, com 7 pares de olhos. Primeiro, os 7 olhos do cordeiro são 7 Espíritos de Deus, são 7 tochas. As 7 tochas, Ele vai por dentro de você para queimar tudo aquilo que não é de Deus. Ele quer nos limpar, quer nos santificar, quer tirar a iniquidade de nós. Ele está olhando para você, e quando Ele olha, se você ler Apocalipse capítulo 1, quando João viu aquele que andava no meio dos candeeiros de ouro, os olhos dele eram como chamas de fogo. Primeira coisa que Jesus faz é para queimar você. Nos tempos apocalípticos, eu quero olhar para os olhos do Senhor para que Ele venha me queimar. É um lança-chama para queimar todo o lixo que eu tenho dentro de mim. Hoje, quando tem muito mato num lugar, o pessoal não quer ir lá passar capinadeira ou enxada, o pessoal taca fogo. Pois é, Jesus quer fazer isso. Com as 7 tochas de fogo, Ele quer queimar todas as impurezas, todas as coisas negativas pertencentes à iniquidade. Por outro lado, os 7 olhos do cordeiro são olhos cheios de dulçor. Quando Ele olha para você, você sabe, quem é casado, né? Quando eu estava namorando a minha esposa, quando estava tendo comunhão para a gente se conhecer mais, quando eu olhava para ela, ela olhava com aqueles olhos dela, eu derretia. Os olhos do Senhor, por um lado, são como 7 tochas de fogo para queimar tudo que é negativo. Por outro lado, para infundir você com o amor de Deus. Esse amor que se esfriou, Ele quer intensificar em você. Ele olha para você, a gente olha para você, derreto. Estou cheio
cheio, receba a vida dele, o suprimento dele, o amor dele. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 3, e vamos concluir já. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, olha só, visto que todas essas coisas da iniquidade hão de ser assim desfeitas, vão ser queimadas com fogo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Deus quer de nós, o servo de Deus, é servi-lo com santidade. Um dia, tudo vai ser queimado, mas eu prefiro que as coisas sejam queimadas em mim hoje, quando eu olho para o Senhor. Queima em mim, Senhor, tudo que esfria o meu amor. Versículo 12, esperando, isso é esperar e apressar a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Se essas coisas não forem queimadas hoje, vão ser queimadas naquele dia, e o juízo de Deus vai nos alcançar. Eu quero que as coisas de mim sejam queimadas hoje, na era da graça. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Esse é o espírito de um que serve a Deus. E aí vem uma advertência. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu tenho uma oração: Senhor, consome, queima, elimina tudo que não pertence a Ti, hoje no meu serviço. E o capítulo 12, versículo 14. E com isso eu concluo a palavra desta manhã. Segui a paz com todos e a santificação. Hoje isso é muito pouco pregado no meio evangélico. Nós precisamos ser servos de Deus santos. E você sabe, na Bíblia, toda vez que fala de santidade, é o elemento do fogo que vem. Isaías, quando fala assim: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, assim por diante. O que o serafim fez? Pegou uma brasa com tenaz e veio e purificou os lábios dele. O fogo é para purificar e para santificar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós realmente confessamos e reconhecemos que hoje vivemos em tempos difíceis, tempos cheios de iniquidade, tempo de apostasia, que a pressão é muito grande, Senhor. Nós realmente precisamos confessar a Ti e reconhecer que muitas vezes nós também somos afetados. Pedimos a Ti, Senhor, o poder do Espírito, o poder interior de vida, que possa nos capacitar, possa nos dar o poder para vencer a pressão, para que não sejamos contaminados com o vírus da iniquidade. Não permita, Senhor, que o amor em nós esfrie. Não queremos Te servir na mornidão. Pedimos que o fogo do Espírito Santo arda em nós, como Tu falaste para Timóteo, que queremos reavivar a chama do fogo do dom de Deus em nós. Reavive esta chama, Senhor. Cuide de cada um que aqui está. Todos estes servos Teus que estão sendo preparados para servir a Ti. Muito obrigado, Senhor. E sempre olhe para nós com Teus 7 olhos, para queimar com as 7 tochas aquilo que não pertence a Ti, aquilo que não Te agrada. E também com Teus 7 olhos, infunde o Teu amor, o amor que nós tanto precisamos para Te servir. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.